Mateus capítulo 6, quero ler apenas o verso 13. Há exatamente 62 sermões atrás, não, claro, nessa ordem, né? Nós iniciamos uma série de mensagens no Sermão do Monte. Sermão que você já sabe, foi pregado por Jesus à igreja dele, aos discípulos dele. E nós então iniciamos essa jornada há mais de um ano, pregando sobre o Sermão do Monte. Para você ter uma ideia, um ano tem cerca de 52 domingos. Esse é o sermão de número 62. Então, nós estamos aí há mais de um ano pregando o Sermão do Monte. E hoje eu quero finalizar essa série olhando para esse texto, Mateus 6, o verso 13. Nós vamos tão somente finalizar a sessão da oração do Pai Nosso. Claro, por causa da nossa mudança não vai dar para finalizar todo o sermão, mas nós vamos fechar esse ciclo e ter até aqui o entendimento do que seja ser um discípulo de Jesus, olhando para as palavras do próprio Jesus. Você já abriu, amém? Verso 13: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Eu quero falar apenas da parte primeira do nosso texto, porque essa parte aí, pois teu é o reino, o poder e a glória, na sua Bíblia está entre colchetes, né, ou chaves, porque se trata de um adendo que o escritor colocou. Provavelmente Jesus não terminou a sua oração dessa forma, e Mateus então achou por bem colocar essa doxologia que nós chamamos. Existe uma doxologia, por exemplo, em todas as cartas de Paulo, aquele início, graça e paz da parte de Cristo, e tarará, aquilo é uma doxologia. Tem muita doutrina a respeito de muitas coisas dentro de doxologia, mas aqui também é uma doxologia final, que nós assim chamamos, que Mateus provavelmente achou por bem, guiado pelo Senhor. Não podemos esquecer disso. Pastor, mas e quando Jesus fala, ai daquele que acrescentar? Tá falando para mim e para você. Aqui é palavra de Deus iluminada, inspirada pelo próprio Deus. Então, não há nada de errado nisso. Mas eu quero tão somente falar dessa primeira parte, então, da oração de Jesus. E, como eu falei, nós estamos numa série, vamos finalizar ela hoje. Muitas coisas nós aprendemos desde a primeira mensagem até chegar a essa de número 62. O Sermão do Monte é necessariamente para o crente, para aquele que já é, ou aquele que, se isso é possível, né, ele deseja se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus. Deve olhar para todo o Sermão do Monte como Jesus orientando a sua igreja, e de forma mais pessoal, mais íntima, que é o que Jesus faz aqui, Jesus mostrando para um indivíduo quem é o crente em Jesus, quem é o discípulo de Jesus. Então, as bem-aventuranças são a identidade do cristão, nós vimos isso aqui. Nós devemos olhar para elas entendendo que são as orientações do próprio Jesus acerca de como o crente deve viver, ou como ele vive a sua vida diante do Senhor, diante também desse mundo que nós estamos inseridos. Todas as bem-aventuranças mostram isso. Também nós aprendemos que nós devemos nos relacionar com esse mundo. Nós não somos alienígenas, não somos extraterrestres, nós estamos nesse mundo e nos relacionamos com ele. Como? Sendo sal e sendo luz desse mundo. Para quê? Para que mais pessoas possam ter entendimento a respeito de Deus. Isso é ser luz. E ser sal, você já aprendeu que é você procurar impedir ou retardar que esse mundo caminhe para uma perdição. É esse o caminho do mundo, isso não vai mudar. O que o crente faz? Ele procura com as suas ações retardar isso um pouco. E ele procura com as suas ações, mais ainda, principalmente, tirar algumas pessoas desse caminho de perdição.
colocar outras pessoas no caminho de Jesus. Mas nós nos relacionamos com esse mundo. Também nós aprendemos acerca da lei de Deus e tudo o que envolve a lei e o crente no que envolve a cumprir a lei. Vimos que Cristo cumpriu toda a lei e vimos que a partir de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas orientações, nós também cumprimos a lei de Deus. Jesus também nos ensinou a respeito da vida piedosa. Vida piedosa é a vida do crente diante de Deus, é como o crente busca a Deus. Jesus colocou 3 exemplos. O primeiro, as esmolas, que significa ajudar um necessitado na sua necessidade. Necessariamente pode não ser dinheiro, necessariamente pode não ser recursos financeiros, como também pode ser, e nós devemos ajudar nas necessidades. O outro exemplo é a respeito do jejum, que significa uma vida de devoção a Deus e também de mortificar a carne, mortificar o eu. Terceiro exemplo, Jesus usa a oração, que, como você já aprendeu, não tem muita coisa mística em cima, mas que trata do seu relacionamento com Deus. Quando você ora, você está se relacionando com Deus na qualidade de filho. E nós estamos vendo e vamos encerrar hoje a oração do Pai Nosso. Essa famosa oração, como você aprendeu, é um ensino de Jesus para os seus discípulos. Necessariamente Jesus não está orando a Deus, ele ensina os seus discípulos como se dirigir ao Senhor. E sobre esse final aí, nós dividimos em 2 partes. A primeira parte está falando das coisas celestiais, das coisas espirituais. E a segunda parte da oração que estamos vendo vai falar das necessidades mais básicas de todo e qualquer ser humano, em especial do servo em Jesus. Jesus nos ensina a valorizar o necessário, falando a respeito do pão. Jesus nos ensina que nós devemos falar com Deus diariamente. Todo dia o crente precisa falar com Deus, colocar as suas necessidades diante do Senhor, manter o seu relacionamento com Deus. E vimos por último a respeito do perdão. Perdão é algo necessário em todo e qualquer relacionamento. Não existe um relacionamento sem perdão. Não existe. Mais que isso, nós vimos que em algumas situações nós devemos prestar atenção e avaliar se o que está havendo não é um tratamento abusivo e doentio por parte de um ofensor e também por parte de alguém que está sendo ofendido. Pode haver um tratamento doentio, e você viu isso no último sermão que nós pregamos aqui a respeito do perdão. Pois bem, irmãos, hoje eu quero olhar para essa última petição de Jesus, essas 2 frases: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E nós vamos tirar algumas lições, ver o que nós podemos aprender com essa última petição de Jesus. O que está por detrás dessa oração, que eu e você nós precisamos ter em mente, é que Jesus, fazendo essa petição, ou ensinando a fazer essa petição, ele na verdade está voltando à primeira bem-aventurança. O sermão de Jesus, ele é todo interligado. Jesus, ele não fala de coisas aleatórias, não. Jesus tem um único assunto. Qual é o assunto? Mostrar a você qual é a sua identidade. Como você, como cristão, deve viver a sua vida diante de Deus, também diante desse mundo. Então, Jesus, vez ou outra, ele faz uma ligação com aquilo que ele já disse, com aquilo que ele já estabeleceu. Nessa última petição, ele volta à primeira bem-aventurança. E olha só que coisa interessante, aqui Jesus está nos ensinando a pedir a Deus proteção. Proteção. O crente, ele ora também pedindo ao Senhor proteção. Outra coisa que o crente ora pedindo a Deus é livramento. Agora a grande pergunta é o seguinte: proteção e livramento de quê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer olhando para essa tese, essa afirmação de Jesus. Porque, irmãos, Jesus enfatiza, olhando para a primeira bem-aventurança, a necessidade que o crente tem
do poder restaurador e transformador de Deus na vida dele. Por quê? Simples. A bem-aventurança nos mostra isso, a primeira. Porque sem esse poder de Deus, eu e você, nós não conseguimos nos afastar do mal. Sem a proteção de Deus, sem os livramentos de Deus, sem a ação de Deus na vida do crente, ele não consegue se afastar do mal. Por isso nós devemos pedir ao Senhor proteção, livramento. Senhor, livra-nos do mal, nos afaste do mal, nos proteja das ações malignas. Porque sem o Senhor nós não podemos e nós vamos perecer, porque nós somos pobres em espírito, nós somos dependentes do Senhor. Por isso nós devemos orar. Então a primeira frase diz assim: não nos deixes cair em tentação. Ao fazer essa petição, nós estamos pedindo que não sejamos conduzidos a uma situação que nós possamos ser tentados por Satanás. Isso é um detalhe muito interessante, irmãos, importante para a vida do crente. Porque quando nós fazemos essa petição, isso exige uma sinceridade muito grande da nossa parte, para com Deus e também para com a gente mesmo. Ao fazer essa petição, Senhor, não nos deixes cair em tentação, você precisa ser muito honesto com você mesmo e com Deus. Porque, como diz o famoso ditado, todo mundo sabe onde o cinto aperta. É ou não é verdade? A gente sabe. E aqui, se falando de tentação, o termo é muito claro. É quando nós somos tentados por Satanás, é quando nós somos provados por Satanás. Nós devemos orar ao Senhor: não nos deixe cair em tentação. Por quê? Irmão, eu sei e você sabe quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos mais fracos, e onde Satanás mais nos tenta. Nós sabemos onde são. Quais são os assuntos? Onde é que Satanás te ataca mais? Você sabe disso. Eu não sei, você sabe. Sobre isso, Jesus ensina a pedir ao Senhor proteção. Senhor, não me deixe cair em tentação. Porque, irmãos, o nosso maior problema é a gente achar que sem a intervenção de Deus, nós vamos conseguir nos livrar dessa provação, dessa tentação. Esse é o nosso grande erro. A gente sabe o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza, a nossa limitação. A gente sabe qual é aquele pecado que Satanás irá colocar diante de nós e nós vamos ceder. Nós sabemos quais são eles e nós os temos. Preguei aqui sobre arrependimento e morte. Se tem uma coisa que o arrependimento faz, é colocar uma consciência no crente de que ele comete atos pecaminosos. Se você não tem a consciência de que você não comete pecado, pode ser que você não seja arrependido, não passou pelo verdadeiro arrependimento. Então, diante disso, Jesus nos ensina a colocar isso diante de Deus, com honestidade, com sinceridade. Irmãos, nós precisamos, como diz o outro ditado, né, ser muito macho para isso, mesmo enquanto mulher de Deus. Precisamos ter coragem para falar para o Senhor: Senhor, isso eu não consigo. Então, Senhor, se quer, permita que eu seja tentado com isso, porque eu posso não conseguir dizer não. Jesus está nos ensinando a colocar diante de Deus, irmãos, as nossas fraquezas e ser sinceros com isso. Ser sinceros, porque se eu e você nós ficarmos o tempo inteiro achando que a gente consegue por nós mesmos, primeiro, já descumprimos a bem-aventurança, a primeira, e segundo, nós vamos cair cada vez mais no pecado. Devemos pedir proteção ao Senhor. Uma coisa que nós devemos entender é que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. O grande erro é quando nós cedemos às nossas tentações, às tentações da nossa carne. Por isso nós precisamos sempre estar vigilantes
e em oração, como o Senhor aqui nos auxilia, nos orienta. Gosto muito do texto de Romanos, capítulo 8, todo o texto, mas eu quero ler a partir do verso 5, e você vai ver a inclinação daquele que alimenta mais a carne, ou daquele que alimenta mais o espírito. Romanos 8, 5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, amém? Não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, irmãos, fazendo essa oração, ao mesmo tempo, nós estamos pedindo a Deus que não permita que sejamos tentados para não cair no pecado, e também nós estamos pedindo que nos leve para mais perto dEle, que nos leve para mais perto da sua justiça. É a mesma oração: Senhor, me livre dessa tentação, me aproxime mais do Senhor. É a oração que o salmista fez, Salmo 141, verso 4. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Pedir a Deus: não me deixes cair em tentação, é pedir: Senhor, me mantenha um discípulo justo, me mantenha um discípulo fiel ao Senhor. É assim que o crente ora. Também, livra-nos do mal. Aqui Jesus continua a ensinar como eu e você nós devemos orar. E aqui, irmãos, essa palavra mal, a maioria dos estudiosos vai concordar que está envolvido aqui todo tipo de maldade contra o crente. Isso é verdade, porque quando nós traduzimos a palavra mal, aí no verso 13, significa maligno. Então, é a mesma oração: livra-nos do maligno, das suas ações, dos seus ataques, das suas perversidades. Nós também precisamos orar ao Senhor pedindo esse tipo de livramento, de proteção, pedindo ao Senhor que Ele continue com os seus anjos ao nosso redor, para que nós não venhamos a ser atingidos por Satanás. Irmãos, o crente precisa pedir a Deus isso. Eu e você, nós precisamos nos lembrar sempre: Satanás, ele está disposto a sempre roubar, matar e nos destruir. Essa é a missão dele. Nós não podemos nos esquecer disso e também nos enganar com Satanás. Não, ele não tem nada de bom para nós, ele não quer nada de bom para nós. Quem quer algo de bom para mim e para você é o Senhor. A própria palavra dele já garante: os pensamentos dele são de paz. E os de Satanás é de roubar, matar e nos destruir. Essa é a sua ação. Por isso Pedro nos adverte, e ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a missão dele. E a nossa, diante disso? Orar ao Senhor: Senhor, me proteja, me livre do maligno, das ações perversas de Satanás. Irmãos, nós aprendemos aqui, com essa mesma oração, que o desejo de Jesus para mim e para você é que nós vivamos, e que nós vivamos muito bem, é que nós sejamos supridos em todas as nossas necessidades. Pois bem, o desejo de Satanás é o contrário disso, é acabar com a nossa vida terrena, principalmente acabar com a nossa vida espiritual diante do Senhor. Ele não está de brincadeira, não se engane, não se engane. Agora, o nosso descanso,
além da oração que nós devemos fazer, é a consciência de que nós devemos ter de que nós servimos a um Deus que está disposto a nos proteger. Nós servimos a um Deus que nos protege das ações de Satanás. Por exemplo, quero ler com você o Salmo de número 91. Olhe só, o Deus que você serve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Diz o Senhor, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o ouvirei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, com vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que está disposto a nos proteger, e como nós acabamos de ler, Ele nos protege. Agora, irmãos, é claro, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo caído, que, como você já aprendeu, caminha a passos largos para a perdição, nós sempre vamos sofrer com as maldades de Satanás, sempre. Mas diante disso, o que deve estar no nosso coração é que nós podemos pedir: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, e que essa possa ser a sua oração todo dia, a todo instante. Sempre que você se relacionar com Deus em oração, lembre-se de pedir isso: Senhor, não me deixes cair em tentação, e livra-me do mal. Que durante todo esse dia o Senhor me proteja, que a tua mão esteja sobre mim durante toda essa noite. Livra-me do mal, porque Satanás não está de brincadeira, mas nós temos um Deus forte e vivo, e que nos protege. Amém, meus irmãos? Então, certamente nós tínhamos muitas coisas para aprender com a pregação de Jesus, mas aprove ao Senhor que nós parássemos por aqui, mas damos graças a Deus por tantos ensinamentos. E se você deseja relembrar alguns deles, você pode acessar o canal do YouTube e você vai ter acesso a todas as mensagens que estão mostrando para você qual é a sua identidade como discípulo de Jesus. E um dia, se Deus assim nos permitir, nos dar uma outra chance, uma outra oportunidade, quem sabe a gente não retoma de onde nós paramos. Seria um privilégio poder terminar essa série para você, se um dia Deus nos der esse privilégio. Mas até lá, que Deus conceda a cada um de nós a graça de praticar aquilo que nós aprendemos, orar como nós devemos orar, nos relacionar com Deus da forma que nós devemos nos relacionar com Deus. Pastor, qual é a forma? A palavra de Deus nos ensina. Como eu disse hoje pela manhã, repito, Deus tem para nós na sua palavra
tudo aquilo que nós devemos fazer e também como nós devemos fazer. Amém, meus irmãos?